Olá, eu me chamo Daniele Santos e esse é o canal Verdadeiramente. Aqui neste canal eu tenho o objetivo de compartilhar com vocês reflexões do que eu estudo, do que eu acredito, do que eu vivo e compartilho com algumas pessoas que também sintonizam com os meus pensamentos. E como o nome do canal já diz, falar de uma forma verdadeira e aberta sobre assuntos do cotidiano, assuntos que envolvem principalmente a nossa condição humana, a humanidade de uma forma geral. E hoje eu gostaria de comentar um pouquinho, de fazer reflexões acerca da pandemia. Na verdade, trazer reflexões verdadeiras sobre a pandemia. Nós estamos vivendo um momento muito crítico enquanto humanidade. É claro que já tivemos momentos piores, momentos muito mais difíceis, que foram superados dentro das condições de cada época, de cada circunstância. Mas hoje vivemos uma situação atípica, onde a gente coloca, a partir da nossa visão pequena, ainda um pouco medíocre diante do que nós podemos aprofundar e sentir, a pandemia como algo muito negativo, como se a humanidade, de uma forma geral, fosse vítima de tudo que está vivendo. E para que a gente consiga entender isso um pouco mais a fundo, o porquê que nós estamos passando por isso, a verdade por trás de tudo isso, nós precisamos sair um pouco dessa perspectiva material, da perspectiva humana, de um vírus, de uma propagação, de corpos, né? De que nós somos simplesmente matéria e que nós estamos à mercê das circunstâncias do mundo e que nós não temos nada diretamente a ver com isso. E quando nós ampliamos o nosso prisma, nossa perspectiva em relação a tudo que está acontecendo, nós podemos perceber que essa não é a realidade. E o objetivo de tirar a gente dessa perspectiva não real é trazer para nós uma capacidade de domínio, uma capacidade de resolução que vai muito além de uma vacina ou de medicamentos. Porque quando nós dizemos que só o medicamento ou só a vacina que é capaz de solucionar tudo isso, nós estamos abrindo mão da possibilidade real que nós temos de conduzir uma vida mais saudável, uma vida que seja condizente ao que nós nascemos para viver. Então, não, nós não somos vítimas do que está acontecendo hoje no mundo. Na verdade, como nós fazemos parte de um processo de cocriação, né, como somos criaturas, filhas do Criador de tudo que é, nós estamos cocriando essa realidade que nós estamos vivendo há muito tempo. E nessa cocriação, atraindo experiências dolorosas para a nossa vida. Existe um ditado que diz que se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Na verdade, a dor, ela também é um caminho muito amoroso. Não seria necessário, mas ainda é necessário para a nossa condição. Quantas vezes nós aprendemos por escolha consciencial, simplesmente pelo fato de saber que aquilo é melhor, que precisa ser assim, que é mais saudável, que é mais equilibrado. Raramente algum ser hoje consegue assimilar alguma experiência ou fazer escolhas na vida de uma forma consciencial. Nós ainda precisamos, como se a gente precisasse, fosse só no médico quando está doente. Nós não temos ainda, enquanto humanidade, o hábito de nos prevenir através da consciência do que é bom e do que é correto. E é esse o objetivo, tanto desse vídeo, quanto de várias outras reflexões que não surgem até de mim, que na verdade já estão acontecendo antes mesmo de Jesus, para que a gente desperte para o verdadeiro sentido da vida, para que a gente perceba o quanto nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, enquanto humanidade, nós estamos vivendo de uma forma muito inconsciente. É como se a nossa consciência real ela tivesse adormecido. Tanto que o número de pessoas que compactuam com reflexões como essa é menos de 5% no mundo inteiro. Então, como nós vivemos ainda em consciência de sono, adormecidos para as questões espirituais, e isso não tem a ver com religião, nós andamos vivendo como se a vida fosse a matéria, nos preocupando com as questões do mundo material. Materialistas no sentido de viver por aquilo que nos ego preenche, pelas nossas necessidades, pelos nossos anseios, pelos nossos medos,
pelos nossos processos instintivos, pelo orgulho que nos cerca, e a vida não passa, não sobressai além disso. E quanto a isso, por esse motivo é que nós estamos atraindo em coletividade as experiências que nós estamos vivendo. Ah, Dani, mas não existem pessoas vítimas dentro dessa circunstância? Alguns são assim, outros não. Na verdade, de uma forma geral, nós somos células de um mesmo corpo. Então, não existem situações que aconteçam com ninguém que não sejam próprias ou necessárias para a evolução daquela pessoa, para o despertar daquela pessoa. Então, num prisma espiritual mais abrangente, ninguém é inocente. Todos nós fazemos parte de um sistema e nesse sistema, através do intercâmbio reencarnatório, nós estamos atraindo experiências para a nossa vida. Então, até mesmo aquelas pessoas que estão mais despertas, né, que já conseguem reconhecer tudo isso, não estão aqui à toa. Tudo existe um propósito, para tudo existe uma razão, um sentido. As pessoas que estão morrendo, desencarnando no período da pandemia, elas estavam espiritualmente programadas para passar por essa experiência. Porque, de alguma forma, atraíram. E essa atração não precisa ser negativa, porque nós temos uma visão da pandemia, uma visão da morte, inclusive histórica, cultural, de que a morte é negativa. E, na verdade, muitas dessas pessoas que estão partindo, supostamente antes da hora, estão, na verdade, se libertando, terminando de cumprir a sua tarefa, a sua jornada evolutiva aqui nessa existência no planeta Terra. Enquanto outras, sim, estão sendo levadas porque precisam se preparar, aprender, evoluir de uma outra forma, até mesmo, se necessário, em outras circunstâncias, em outro planeta ou em outro nível reencarnatório. Como esse processo vem acontecendo há muito tempo, há milhares de anos, nós estamos fazendo esse intercâmbio da vida física e da vida espiritual. Quando nós tentamos entender tudo isso somente pela visão material, ou seja, somente do momento que nós nascemos, nessa vida até o momento que a gente morreu, nós não conseguimos perceber a grandiosidade de tudo isso. E é claro que nesse prisma, muitas pessoas podem ser consideradas vítimas. Mas quando a gente amplia para essa perspectiva espiritual, tudo vai mudando de figura. Todas as circunstâncias, elas vão tendo muito mais sentido. Então, aqueles de nós que estão indo para o plano espiritual agora, nesse período da pandemia, precisavam passar por essa experiência. Ninguém vai morrer em vão. Ninguém vai morrer vítima do vírus. Se não fosse o vírus, seria uma outra circunstância que levaria à mesma condição. E mais uma vez, nem todo mundo que morre está pagando por alguma coisa. Porque essa visão negativa da morte, ela é nossa, é humana, é do nosso ego, é a nossa dificuldade de perder. Na verdade, a nossa dificuldade de reconhecer que nós não temos nada, além da nossa consciência. Que o outro, o meu filho, o meu marido, o meu pai, a minha mãe, não são meus. Né? Então, como a gente tem essa necessidade material, a gente tem o apego material, nós precisamos do físico, da matéria para sentir que estamos com alguém. E isso não precisa ser assim, né? Porque a vida, ela permanece depois do corpo. O corpo, na verdade, é uma roupa, é um instrumento que nós temos para viver, para aprender, como a gente vai para a escola e leva o nosso material escolar. Mais ou menos assim que funciona. O corpo é o nosso material escolar. Então, todos nós que estamos passando pelo que estamos passando, temos algo a desenvolver e aprender com tudo isso, e não existe injustiça de forma nenhuma. Por mais doloroso que seja, é óbvio que nós ainda temos, e eu acho que quase que 100% da humanidade se encaixa nessa perspectiva, de ainda sofrer, de sentir dor com a perca de entes queridos, de pessoas que ama. Mas isso não significa que num prisma maior seja algo negativo, seja algo doloroso. E no momento correto, quando a gente passar por essa experiência, nós vamos compreender que existe muito mais vida do lado de lá do que vida do lado de cá. A vida do lado de cá que nós vivemos, ela é volátil.
É uma vida que se desfaz. Até mesmo as coisas materiais acabam por se diluir. Então, as espirituais é que são as verdadeiras e que são as permanentes. O corpo morre, mas o espírito permanece vivo. E dentro dessas circunstâncias também, nós podemos entender o porquê que a humanidade está passando por tudo que passa, né? Por que nós estamos, então, atraindo tudo isso? Também é preciso, né, ampliar essa percepção no sentido da nossa vida, o propósito de nós estarmos aqui. Porque quando a gente se entende apenas como ser material, que precisa sobreviver, que precisa pagar conta, que precisa se alimentar, que precisa trabalhar, que precisa resolver problemas, a vida se torna muito limitada, muito medíocre. Porque nesse sentido não vale a pena tanto esforço, não vale a pena ser honesto, não vale a pena fazer dieta, não vale a pena pensar numa alimentação saudável, nada disso vale a pena. Se a vida acaba simplesmente com um vírus, ou com um acidente, ou com uma doença. Então a vida ela tem um propósito, e tudo aquilo que a gente faz aqui, nós levamos para a eternidade como uma bagagem, como um acréscimo. A mesma coisa da escola. Tudo que nós fazemos na escola, tudo que nós assimilamos e aprendemos, a gente leva para a vida, né? E aí a gente consegue aplicar na vida todas essas circunstâncias das realizações que nós temos. Então, como nós estamos num processo de evolução, junto com a Terra, junto com todo o nosso sistema humano, essa evolução ela está se dando cada vez mais, o cerco está se fechando. Então, as experiências elas estão se tornando cada vez mais intensas, aparentemente dolorosas, e a tendência é que isso fique um pouco mais intenso para que realmente a gente consiga olhar para dentro, sentir o nosso propósito existencial, parar um pouco com o frenesi da vida, com esse ritmo desenfreado que nós estamos tendo e que nós estamos colocando também o nosso sistema, né, o nosso ecossistema, na verdade, para que a gente possa olhar de fato para o sentido da vida. Esse é o objetivo de tudo que está acontecendo. Quanto mais nós nos apegamos às questões materiais e mundanas, mais a gente se afasta do sentido existencial, mais a gente usa da escola como se fosse só o momento do recreio. E, de certa forma, 95% da humanidade está vivendo desse jeito. Então, é essa atração em massa que está fazendo com que tudo isso aconteça. E através da dor, como eu disse anteriormente, nós vamos aos poucos olhar de fato o que precisa ser olhado dentro da nossa existência e caminhar gradativamente para o amor, para a construção do sentimento amoroso, que na verdade já existe dentro de nós, mas que a gente deixa esquecido, que a gente deixa adormecido dentro de nós, né? Então, muitas coisas vão acontecer, sim, de um prisma negativo, né? Como se é como aquela história do mal ser um remédio, né? Ou o remédio ser o mais amargo. Nós vamos passar ainda por situações dolorosas, não só com o Covid, mas muitas outras, que ainda, em forma coletiva ou individual, serão necessárias para o nosso aprimoramento. Claro que se a gente fizer esse processo de despertar antes de que essas questões dolorosas cheguem, isso pode ser evitado. Tudo pode ser evitado. Uma previsão sobre o futuro, as pessoas perguntam muito, né? Como eu sigo bastante pessoas que também estão nesse mundo espiritual, busco estudar um pouco sobre isso, tenho a minha relação direta com espiritualidade, mediunidade. As pessoas perguntam muito sobre o futuro, o que vai ser. E o futuro, quando a gente recebe respostas idôneas de espíritos superiores que não estão querendo, não estão vinculados a ninguém que quer se supervalorizar ou ganhar fama, eles nos dizem que o futuro é relativo às nossas escolhas. Então, o que a gente vai colher no futuro depende muito do que nós estamos fazendo agora, no momento presente. É óbvio que quando você analisa qual semente você está pondo na terra, você sabe que frutos ou o que vai surgir daquela semente que você está plantando. Então, o nosso futuro depende do que nós plantarmos agora.
Por isso que quanto mais nós ficamos focados na pandemia como algo negativo, como a destruição da humanidade, com o sofrimento, com dor, com perca, mais nós estamos potencializando mais disso, mais nós estamos criando essa realidade negativa para nós. Porque a gente está vibrando no egocentrismo, a gente está vibrando na dor, na dificuldade. Quantas vezes em mais de um ano, por mais de 8 milhões de pessoas no mundo, bilhões, né? Mais de 8 bilhões, 7 bilhões e pouco, quantas pessoas estão evocando, ecoando o nome do vírus e todas as supostas desgraças que o envolvem. Então, quanto a gente está fortalecendo toda essa vibração em volta de nós. E aí é engraçado que quando as consequências chegam, a gente não quer. A gente simplesmente nega, acha que é uma punição ou que é erro de governantes, que tem a ver com a política ou qualquer coisa. Mas a dificuldade que a gente tem é de assumir a responsabilidade olhando para si mesmo, do quanto eu estou contribuindo para que isso continue acontecendo. Porque se a gente parar para refletir num âmbito bem expansivo, as pessoas que estão buscando passar por tudo isso com aprendizado e com serenidade não estão sofrendo. Agora, aqueles que lamúriam, que reclamam, que maldizem muitas vezes nações, políticos, países, justificando toda a sua dor, são pessoas que mais estão sofrendo. Podem não sofrer diretamente com o vírus, mas sofrem intimamente dentro das suas dificuldades, daquilo que ainda precisa evoluir, aprender. Então é para isso. Essa é a verdade sobre o vírus. Essa e muito mais, é claro que tudo isso se amplia bastante, mas nós não estamos vivendo nada além do que nós atraímos e do que nós precisamos viver. E enquanto nós não despertarmos para essa realidade, para essa percepção, as coisas não vão mudar de figura. Nós continuaremos atraindo as mesmas perspectivas para nós, as mesmas experiências dolorosas. Bom, o meu objetivo é convidar a reflexão através desse conteúdo. Não vou te pedir para ativar sininho, não vou te pedir para dar o seu like, mas se você quiser achar que alguém merece refletir sobre esse assunto, alguém que também gostaria de ampliar mais a sua perspectiva, não deixe de encaminhar. E é claro, se você quiser compartilhar comigo as suas reflexões, sugestões de tema que você gostaria que eu trouxesse verdadeiramente exposto aqui nesse canal, eu ficarei muito feliz em continuar contribuindo comigo e com todos aqueles que quiserem refletir mais junto comigo. Então, até o próximo.